Você aí de casa acredita em extraterrestres? Você acredita que existem vidas fora desse planeta, desse país? Eu sei que tem muitas, né? Eu acho que no Brasil que não tem lá gente muito esperta, mas fora do planeta, você acredita que existem vidas extraterrenas? Se falarmos de plantas em outros planetas, nós estamos falando já de vidas. Mas o que eu estou falando são alienígenas, OVNIs, naves espaciais, os chamados objetos voadores não identificados. Nesse fim de semana, a Peruíbe, que é conhecidíssima por conta de avistamentos de OVNIs, promoveu junto com a Prefeitura Municipal, Departamento, Secretaria de Turismo e também a Family Produções, o 13º Encontro Ufológico de Peruíbe. Nesta primeira parte da reportagem especial, nós vamos falar do que permeou todo o debate, que foi o acontecido no São João Batista 3, em 17 de outubro de 2017. É o Na Mira Informação Verdade, tema ufologia. Coloca pra mim, no bico do urubu, na boca do jacaré. Desde o caso Roswell, há muitos anos, o mundo se pergunta: existe vida fora da Terra? Outras espécies, naves espaciais, abduções, tudo entra no campo do mistério. Livros, documentários, filmes, avistamentos, estudos. O tema, quando se fala em ufologia, é muito amplo. Por isso a cidade de Peruíbe é conhecida por sediar um evento ufológico há muitos anos. Há de se dizer que Peruíbe também é reconhecida mundo afora por ser um dos principais pontos de avistamentos de OVNIs, objetos voadores não identificados. O Na Mira Informação Verdade está acompanhando o evento, vai conversar com palestrantes, com conferencistas e vamos tentar levar à discussão o tema da ufologia, que é tão característico em nosso município. Como já era esperado, o que permeou o 13º Encontro Ufológico de Peruíbe foi o acontecido em outubro passado, no bairro São João Batista 3. Em que vegetações foram amassadas e ruídos e fortes barulhos relatados por moradores, no que seria um suposto pouso de OVNI, objeto voador não identificado. Em 2008, um fato semelhante aconteceu no bairro São José, mais precisamente na Rua Itália, e também ganhou repercussão mundial com especialistas sobre o tema. Os avistamentos em Peruíbe não são novidade para os moradores. De tempos em tempos, relatos sobre luzes no céu, ruídos ou mesmo oscilações de energia, quando isso acontece, são frequentes, a ponto de sermos referência no assunto, tanto quanto a cidade de Varginha. O ufólogo Paulo Eduardo fez uma conferência nos destacando
pontos importantes do caso ocorrido no bairro São João Batista 3. Então, o primeiro caso aconteceu no bairro São José, que é aproximadamente 3,5 quilômetros distante. Depois se repetiu diversas vezes no mesmo bairro e no mesmo local, em questão de metros de distância, né? Depois houve uma pausa de quase 10 anos sem que eu tomasse conhecimento de outros casos. E o ano passado eu soube desse caso. E eu notei que todos respeitavam o mesmo padrão, que é o deitamento de taboas em uma determinada direção única e as taboas em volta sem serem tocadas, né? Isso inviabiliza completamente ser um fenômeno meteorológico, dada a repetição do fenômeno numa área tão restrita. O que você acredita é microbursting, como o Fantástico chamou esse Microburst. Microburst. Ao que você acredita essa mudança de posicionamento do Fantástico da linha editorial? Porque num primeiro momento, quando foi entrevistado, as pessoas foram entrevistadas ali a respeito do caso, o Fantástico ouviu muitas pessoas. Quando foi para mandar para o ar, simplesmente ignoraram os entrevistados e foram pelo lado meteorológico, né? Exato. Olha, é uma pergunta difícil de responder, que nem os maiores ufólogos do Brasil conseguem, mas existe a hipótese de acobertamento militar, existe a hipótese de acobertamento da opinião pública para pensar de maneira bem condicionada, né, o condicionamento das pessoas, e principalmente a falta de humildade de só ouvir um lado da história, achar que uma pessoa, porque tem um título acadêmico, um cargo acadêmico elevado, é dono da verdade. Por mais grau acadêmico que a pessoa tenha após doutorado, ela está passível de falar bobagem em determinado assunto, porque foi para a área administrativa e tal. E faltou, principalmente, acho que humildade de ouvir os dois lados, que até toda vez que a gente vai num fórum falar com o juiz, o juiz ouve ambas as partes. E a Globo fez um erro primordial no jornalismo, que é não ouvir ambas as partes. O lado do cético, no caso a doutora lá, e todas as testemunhas que viram um clarão que se movia, descartando o fato de ser relâmpago, o ruído que não era trovão. Um ruído muito forte, existem relatos de ruídos fortes, né? Sim, sim. E uma luz que não condiz com a luz do relâmpago, a duração, a movimentação. Inclusive a testemunha que estava acasalada falou que era uma luz totalmente diferente do que ela estava habituada a conhecer, né? E ela ficou extremamente espantada. Eu estive com ela hoje novamente para corroborar o que ela disse antes, e ela não mudou uma vírgula, falou que é uma luz muito estranha que se movimentar dentro da casa. Ora, vocês já viram luz de relâmpago se movimentar dentro da casa? Não, é um flash. E então realmente houve quase que uma orquestração para desqualificar as testemunhas, desqualificar os pesquisadores. E se vocês verem o programa do Fantástico, inclusive resvala até na idoneidade da Prefeitura de Peruíbe, que inclusive foi totalmente idônea conosco, extremamente profissional. Paulo, os moradores que sentiram mais do que ninguém o que aconteceu ali, existiram tremores, os animais ficaram assustados, muitos animais ficaram assustados, um ruído, um zumbido, alguns falavam em ruídos, outros falavam em zumbidos muito fortes, todo aquele cenário da mata. A tua avaliação diz o quê? A tua opinião pessoal, o que aconteceu de fato no São João Batista 3? O que aconteceu ali o que pode ter acontecido? Porque é a dúvida que fica no coração do peruibense. Claro, claro. Olha, nós a ufologia tem 70 anos, desde o caso Roswell, tem estudiosos e não chegou a conclusão nenhuma até hoje. Então, eu não vou ficar usando a palavra suposto, porque já está até desgastada, né? Que agora é suposto isso, suposto aquilo. Eu acredito que posso estar errado, né? Que realmente é uma tecnologia não terrestre, dada
as luzes, dado a maneira que impactou as plantas, está boas, tá? E que realmente eu acredito que não é tecnologia convencional, pode ser algo militar, prospecção, sei lá, até do governo dos Estados Unidos tem tecnologia secreta, eles mesmos sabem disso, né? Eles não negam que tem tecnologias que não são famosas, não são abertas ao público. E eu acredito nisso, que pode ser seres de outros planetas. Mas se você fosse fazer uma aposta pessoal, você diria que seria algo extraterreno ou uma tecnologia militar do nosso planeta mesmo? Excelente pergunta. Eu dou um pouco mais de propensão de ser fora do planeta Terra. Uns 70% fora do planeta Terra, uns 20% tecnologia militar secreta e não sei qual a porcentagem está faltando, mas eu estou errado. Eu posso estar errado, né? Uma outra pergunta que o público de Peruíbe faz muito, Paulo, eu acho que talvez você, pela sua experiência, possa até nos dizer, só para concluir aqui, a gente sabe a correria, Paulo. Numa situação como essa, como proceder? Não se aproximar muito da luz, que as pessoas que estavam próximas se sentiram mal. O ufólogo Paulo disse para você, ao ver algo semelhante a um evento OVNI, não se aproximar da luz, pois você tem relatos de pessoas que passaram mal. Durante o encontro ufológico, eu conversei também com outro ufólogo que entende muito do assunto. O tema é um tema de um caso conhecido no Brasil e no planeta, o caso em Varginha. E é importante relembrarmos esse caso para reacendermos a discussão da ufologia em nosso país. Coloque essa segunda parte. Do 13º Encontro Ufológico de Peruíbe, olha só quem eu encontrei aqui. Uma versão pelúcia do ET de Varginha. É um caso muito curioso que daqui a pouco o Arthur, que cuida dessa parte aqui do Encontro Ufológico, vai explicar pra gente. Uma coisa curiosa que você nota no ET de Varginha, né, que é um caso conhecidíssimo, que o Arthur vai relembrar para nós aqui, é que o ET de Varginha, ele é sim semelhante às outras espécies, até mesmo quando a gente fala dessas outras pelúcias com aspecto mais tradicional do ET de Varginha. Vamos relembrar para o pessoal de casa, Arthur, o Arthur Ferreira também é ufólogo, gosta do tema, evidentemente. Vamos relembrar para o pessoal de casa o que de fato aconteceu em Varginha, que colocou a cidade de Varginha no mapa mundial da ufologia. Bom, em 1996, dia 20 de janeiro de 96, ou caiu, ou desceu, ou foi derrubado um objeto na próxima cidade de Varginha, não foi propriamente em Varginha, foi numa fazenda a mais ou menos 25 quilômetros de Varginha, e tudo indica que os ETs se espalharam pela região, o exército no encalço deles, né? E aí houve aquela questão das meninas verem o ET dentro da cidade de Varginha. E aí explodiu o caso para o mundo, né? Mas na realidade, 22 anos depois, os ufólogos, apesar de pesquisas intensivas até hoje, nós não sabemos nem 40% do que aconteceu em Varginha, porque muita coisa aconteceu. E se tornou um caso de âmbito mundial, porque tudo indica que foram capturados um vivo, 2 vivos e 1 morto. Pelo menos, no mínimo, 3 criaturas foram capturadas naquela ocasião. Existem registros que dizem que ali aconteceu uma intervenção militar, né?
porque o Exército entrou em ação, teve toda uma operação abafa, fechou alguns perímetros e etc. Mas nos documentos das nossas forças de segurança, né, no caso do Exército, existem registros desse dia? Bom, os registros são negados até a morte. Não, oficialmente não há registro, oficialmente o Exército não fala sobre o assunto, mas extraoficialmente houve um inquérito policial militar dentro da ESA, a Escola de Sargento das Armas, para averiguar o que aconteceu na época. E para nós ufólogos é taxativo. Existem outros documentos, por exemplo, existe laudo pós-morte, óbito de um policial militar, da Polícia Militar de Varginha, que faleceu porque teria tocado no animal, no ET, durante uma das capturas. E não se sabe por que razão, mas alguma coisa derrubou toda a imunidade daquela pessoa, que era um jovem, 23 anos, chamado Marcos Eli Xerez, e ele veio a falecer de deficiência de imunidade, ou seja, teve uma AIDS aguda. Um menino que tinha uma vida, né, muito forte, uma vida inteira pela frente, de repente teve uma queda de imunidade considerável. Exatamente, e me parece que ele tinha algum ferimento, não sabe se aconteceu durante a captura, e devido a essa baixa imunidade ele veio a ter uma infecção, uma septicemia, né, uma infecção generalizada, e veio a falecer. Arthur, o caso de Varginha é um caso muito importante no que se trata de ufologia a nível Brasil, acabou se tornando até mesmo um material de marketing da cidade de Varginha, acabou até mesmo se tornando um ursinho de pelúcia aqui, e até videogame, né? Existe o jogo Acidente em Varginha. Soldados capturaram nossa nave. Você tem que encontrá-la. Leve isto, vai ajudá-lo. Tenha cuidado com os tugas. Agora vá, encontre a nave. É a nossa única esperança. E isso atiçou a ideia da ufologia para muitas pessoas. Muitas pessoas se interessaram pelo tema por conta do ocorrido na cidade de Varginha, né? Mas uma coisa curiosa, eu falei até aqui na minha apresentação, no começo da reportagem, Arthur, é que o aspecto do ET de Varginha, que inclusive esse design foi usado para jogos ou mesmo em desenhos, em reconstituições, muito semelhante a esse aspecto tradicional do que conhecemos, né? Embora com um olho menor, vermelho, com entradas, já se falavam já naquela época. O porquê isso? É a mesma espécie? É uma espécie diferente? Ao que você acredita essa diferença tão grande dos ETs que foram, até chato de falar supostamente, né? Porque existem tantos relatos. Então vamos falar, que foram avistados em Varginha. Na realidade, não há uma explicação, mas o que posso dizer é o seguinte: o tipo que foi documentado em Varginha não tinha sido documentado antes em nenhum caso estudado no mundo inteiro. Esse tipo aqui do boneco de Varginha, ele é um tipo novo, vamos dizer assim, porque existe uma compilação de seres avistados em casos pesquisados no mundo inteiro. Essa compilação vem desde a década de 40, existe até um livro sobre isso, que é editado pela revista UFO, que justamente classifica a tipologia dos ETs encontrados em vários casos pesquisados seriamente pelo mundo afora. E nessa classificação nunca tinha sido encontrado um ser com essas características. Ele foi o primeiro dessa nova, vamos dizer assim, uma nova categoria, um novo grupo, né? Até falando aqui a respeito do rapaz do Marcos, né? Se eu não me engano era o nome do Isso, que teve esse problema com a imunidade após o contato com esse ser extraterreno.
Nós já tivemos em outro, você que estuda o tema, outro caso semelhante, alguém que em contato com alguma espécie de ET também teve esse problema de imunidade, ou foi esse caso isolado, ou isso é uma característica também do caso de Varginha? Olha, que eu lembre, não existe outra referência a nenhum caso desse tipo. Existe referência, sim, de pessoas que se aproximaram de objetos, de aparelhos, ou vamos dizer, de naves, e aí tiveram problemas de saúde, como intoxicação, como queimadura, ou problema nos olhos, alguma coisa desse tipo, mas não com essa certeza de uma baixa imunológica que tivesse levado ao óbito. Isso, que eu saiba, não há registro anterior que fale desse tipo de problema. O Arthur, ele é um apaixonado, por isso daqui. A nossa equipe está mostrando imagens aqui do Outlet X T-Shirts, né? Que tem camisetas, tem mimos diversos. E você se interessa pelo tema desde quando? Bom, eu tenho 30 anos já de pesquisa de campo. Eu já viajei vários estados do nosso país em pesquisa. Hoje intensifiquei essa pesquisa e a comercialização de produtos ufológicos ajuda a patrocinar a pesquisa. Então, quer dizer, hoje a gente continua viajando, levando também a feirinha ufológica, né? Sou chamado de camelô das estrelas, né? Só para concluir, Arthur, você, o Arthur Ferreira, ufólogo, já teve experiência com extraterrestre? Sim, mas não com os seres, né? Eu tenho um registro seguinte, em 30 anos, 16 avistamentos concretos, objetivos, quase que um a cada 2 anos. Então você vê que não é fácil. É muito tempo sem ver absolutamente nada para depois de 1 ano e meio, 2 anos, você ser premiado com um avistamento. Mas esse único em 2 anos, ele paga o ingresso, ele vale a pena. Por isso a gente persiste, porque realmente estar diante desse fenômeno não tem preço. Para concluir, a pergunta que não quer calar. Arthur, por que do interesse deles com o nosso planeta? É estudo, pesquisa, experiência, o porquê? Eu acho o seguinte, aliás, eu tenho praticamente certeza disso. Eles estão aqui muito antes de nós. Eu acredito que o objetivo principal é a própria diversidade de vida no planeta, porque dentro do nosso sistema solar e dentro de boa parte da galáxia onde nós estamos, não existe um planeta com tamanha diversidade, quantidade e diversidade de vida como é o planeta Terra. Então, naturalmente, eu acredito que eles sejam motivo de interesse dessas raças, que acredito também que na maioria deles eles já não vêm de fora, eles já vêm de instalações aqui mesmo no nosso planeta, porque eles estão aí há muitos milênios, muito antes de nós. Eles vêm contribuindo com a evolução do ser humano. Perfeito. Esse foi o Arthur Ferreira, numa entrevista muito interessante para o Namira Informação Verdade. Existem muito mais entre o céu e a terra do que compreende nossa vã filosofia. Você que está acompanhando o Namira Informação Verdade em outras praças. Continuando com o nosso Namira Informação Verdade, a cobertura especial do 13º Encontro Ufológico de Peruíbe, nós entrevistamos o Gevaer, editor da lendária revista UFO. Nessa entrevista ele fala do potencial turístico que Peruíbe tem justamente com esse casamento com as histórias do avistamento de objetos voadores não identificados. Inclusive, ele crava uma frase que para mim é a frase que representa esse encontro ufológico. Peruíbe é a Disneylândia dos ufólogos, dos amantes da ufologia. Coloca no bico do urubu, na boca do jacaré, no Namira Informação Verdade.
Olha, eu estou aqui na presença de uma verdadeira lenda quando se fala em ufologia. Eu falo isso porque eu acompanhei durante muitos anos a revista UFO. A revista, você sabe, tem 35 anos. 35 anos. Eu comecei a fazer a revista quando não existia computador, cara. Não estou nem falando de internet, não existia computador. Então, e a Mitos abraçou essa proposta em 2001. E aí nós, de lá para cá, a revista nunca atrasa, a revista nunca baixa a qualidade, está sempre bem feita, está nas bancas regularmente, direitinho. Então isso é bacana, né? Manter essa regularidade para dar essa resposta, né? De credibilidade à ufologia brasileira. Jevaé, eu sei que você tem um carinho muito grande por Peruíbe, né? Peruíbe, até por conta dos avistamentos, sempre foi pauta da revista UFO, né? Eu, particularmente aqui em Peruíbe, quem me garante a revista UFO todo mês é o meu amigo Vitor Lima, lá da banca Telesp. Opa, muito obrigado, Vitor! Um abraço, Vitor! Jevaé, ao que você acredita e ao que você, além de acreditar, se tiver uma certeza, mas o que você acha, qual a tua posição pessoal do porquê Peruíbe tem tantos avistamentos e tantos casos impressionantes quando o assunto é ufologia? Olha, meu amigo, criou-se aqui em Peruíbe uma consciência entre a população que não existe nas cidades vizinhas. Pode até estar acontecendo a mesma quantidade de casos em Cananéia, Itanhaém, Mongaguá, como lá para frente, Bertioga, São Vicente, mas aqui as pessoas, elas têm a liberdade, a tranquilidade de falar, eu vi. Então, você não precisa nem estar num evento desse. Eu venho aqui para Peruíbe, às vezes, tratar de algum assunto, aí eu paro num restaurante. Sempre vem alguém falar comigo, seu Jevaé da UFO? Sou. Rapaz, deixa eu te contar o que aconteceu comigo ontem. Ah, meu Deus, eu tava subindo ali a Juré, quando eu cheguei do outro lado, tinha um troço desse tamanho no meio da pista. Mas como, aquela pista tão estreitinha? Também não sei. Aí eu segui mais um pouquinho, Juré não, depois Guaraú, e eu segui mais um pouquinho, aquela bola ficou em cima do meu carro, não sei o quê. Ou então eu tava andando na praia, né, e eu olho ali, tem uma luz que tá indo rente à água, e sobe, desce, vai pra lá e vem pra cá. Isso, Cris, é o tempo todo. Então, não dá para dizer que essas pessoas estão alucinando, que são pessoas simples. O que elas estão ganhando com isso? Absolutamente nada. Elas estão tendo a sinceridade, a franqueza, até o desabafo de virem dizer que estão tendo esse tipo de experiência. E eu já ouvi de tudo. Eu tenho muitos amigos aqui, né? Formei ao longo desses anos que eu tenho vindo aqui. São amigos muito queridos. E eu recebo ligação deles o tempo inteiro. Por exemplo, o Ismael Vieira, toda hora me liga, passou um negócio aqui em cima, cara, me manda filmar, isso aqui. Então tem mesmo, sabe? Não é lenda, não é história da carochinha, tem mesmo. Por isso aliás, aqui em Peruíbe, não importa onde você vá, você sempre vai encontrar diversas pessoas de diversas classes sociais, de diversas raças, credos, o que é mais impressionante, que avistaram, que tiveram experiência. Eu já tive evangelhos para virem me dizer. Evangelhos que são mais retraídos com relação a esse tipo de desabafo, vêm me dizer. Eu tive uma experiência com um grupo de evangélicos uma vez, os caras estavam voltando da igreja, caminhando, né? E eles resolveram ir pela rua da praia, à noite, era 9 horas da noite. E eles viram um balé noturno, luzes fazendo assim movimentos sobre a água. E eles falaram, entende? É uma coisa séria. Esses caras, eles contaram para mim, eles falaram, nós temos que falar para você. E eles são evangélicos. Então você acha que Peruíbe tem mais casos justamente por conta da população ter mais consciência, de certa forma, mais preparo, né, do que qualquer outra cidade? Peruíbe é a Disneylândia dos ufólogos, entende? Porque se a gente quer se divertir com pesquisa de casos, para onde que a gente vai? Para Peruíbe. Porque aqui você começa a conversar com gente ali no Guaraú, por exemplo. Rapaz, todo mundo tem experiência ali para contar, impressionante. É uma coisa... Eu moro em Curitiba. Curitiba é sempre céu, aberto, aquela coisa toda. E ali eu tenho avistamentos. As pessoas me reconhecem e vêm falar comigo. Mas Peruíbe é endêmico. É diferente, né? É diferente. Eu gosto muito do Peruíbe. Eu sou muito grato pela confiança
que a Prefeitura depositou em mim, a Secretaria de Turismo depositou em mim, o Ribas, o Edilson, de me chamar pela 7ª vez. Antes era o João, né, Fioribelli? João. Né? O João. João de Fiore. De Fiore, Até eu mando um abraço pro João, é meu amigo. O secretário de Turismo, Eduardo Ribas, promove aqui junto com a Prefeitura Municipal, o pessoal da Family Eventos, mais um encontro ufológico, dessa vez o 13º. Como secretário de Turismo, Ribas, você pensa que essa pauta da ufologia, que já é uma característica nossa, a cidade de Peruíbe tem como explorar ainda mais? Você acha que esse é um caminho interessante para explorar? Com certeza, Cristi. Hoje a gente percebe que tem uma grande parcela interessada nisso, um grande número de pessoas. A gente já viu, por exemplo, o Caderno de Turismo da Folha dá 3 páginas a respeito do futurismo. Uma página eles abordaram o mundo, uma América Latina e um Brasil com foco todinho em Peruíbe. Então você vê que é um segmento muito grande. Um evento desse atrai cerca de 700 pessoas. Esse ano, 700 e poucas pessoas. E a gente teve greve de caminhoneiros, que dispersou muita coisa aí e tal, mas a média é de mais de 1.000 pessoas. O ano passado nós tivemos 1.300 pessoas. Então é um evento interessante que a gente tem que trabalhar para transformar numa coisa mais constante. A gente tem potencial para isso, tem gente interessado, os contatos desse evento é para que a coisa permaneça, então eu acho que é um filão muito interessante para o turismo de Peruíbe. Tá aí, gente, eu acho muito importante um evento como esse, movimentando a cidade, e desenvolvermos, por que não, o turismo no nosso município. E o turismo ufológico, eu acho que é uma bandeira puramente peruibense, que nós precisamos explorar sem sombra de dúvidas. Olha, nós vamos para um recadinho dos